Bom dia então, pessoal, novamente, agora 8h43, hoje excepcionalmente a gente entrando um pouquinho mais tarde, porque deu um probleminha com o link, né, da nossa trilha, mas a gente já recupera esse tempo. Vocês estão visualizando o quadro compartilhado? Maravilha. Então, pessoal, estou na página 470, apostila 3, hoje é terça-feira, dia 13, e nós vamos começar a falar do feudalismo, tá bom? A gente caminha para o final da nossa apostila número 3, que ela, sem dúvida, é a mais longa e a mais importante que a gente estuda esse ano. Está certo? Então vamos lá. Pessoal, vamos entender que ao longo da Idade Média, o sistema político, militar, econômico que vigorou entre ali 476 até 1453, né, esse período que chamamos de Idade Média, é aquilo que vai ser chamado de feudalismo, certo? Então nós vamos falar um pouquinho hoje do feudalismo, tá certo? E aí vocês vão me questionar e vão perguntar o seguinte: mas professor, o que vem a ser feudalismo? Então agora eu vou definir com vocês o que é o feudalismo, certo? Então o feudalismo deve ser entendido como a organização econômica, social, política e cultural baseada na posse da terra. Então, essa para nós é a primeira e a mais importante definição de feudalismo. O feudalismo ele é um sistema que ele é ao mesmo tempo político, econômico, social, cultural, baseado na posse da terra. Então, professor, para que se tenha aqui uma classe dominante, é necessário a posse da terra? Sim, é necessário a posse da terra. Como vai ser isso? É uma continuação do sistema de colonato que era romano, da fragmentação carolíngia, as doações de terras no Reino Franco, caracterizou o feudalismo pelo princípio da organização servil. Vamos entender isso aqui de fato? Então, pessoal, quero ver se vocês conseguem acompanhar meu raciocínio. Quando o Império Romano caiu, as pessoas foram viver, os bárbaros, né, invadiram Roma, e aí as pessoas foram viver nas vilas, né? O que eram as vilas? As vilas eram as fortificações. O dono da terra, o dono da vila, ele dava a terra para a pessoa trabalhava ali, morava ali, certo? Produzia para aquele senhor em troca de proteção e moradia. Isso fez gerar uma nova relação de obrigação, onde o dono da terra era chamado de senhor e aquele que recebia a terra e a proteção era chamado de servo, correto? Isso fica claro para vocês? Legal, então vamos continuar aqui. Professor, quais eram as principais
características do feudalismo. Olha lá, as principais características do feudalismo eram: a primeira delas, a produção autossuficiente. Espera aí que chegou mais gente. Bom dia, Pedro. Então vamos lá, produção autossuficiente. Que mais, professor? Divisão política. Eu já vou falar de cada uma delas, tá? Vou colocar todas primeiro. E sociedade estamental. Professor, o que é produção autossuficiente? Quer dizer que tudo que era produzido tudo que era produzido pelos camponeses era consumido, não existindo excedentes de produção ou mesmo comércio. Professor, o que isso aqui... Deixa eu inverter aqui que eu digitei errado. Professor, o que isso significa? Significa, pessoal, que ali aquele grupo, ele produzia somente aquilo que eles iam consumir. Não era produzido a mais. Não era produzido para se ter comércio. Entenderam? Aguardando a resposta. Maravilha, obrigado, Sara. Continuando então. A divisão política. Existiam 3 classes sociais. Professor, quais eram essas 3 classes? Então, nessas classes, nós vamos falar aqui do clero. Professor, quem era o clero? Os padres e os membros da igreja. No meio, como posição intermediária, a nobreza. Professor, quem era a nobreza? Eram os senhores proprietários de terra. E por fim, nós temos também os camponeses. Professor, quem eram os camponeses? Os camponeses, pessoal, eram os servos que trabalhavam na terra. Para a gente finalizar, então, esse tópico, existia mais uma característica, a sociedade estamental. Quer dizer que quem nascia pertencendo a uma classe social dificilmente conseguiria mudar de classe, ficando preso
praticamente a vida toda a uma classe, certo? Então aqui, pessoal, a gente tem essas 3 camadas sociais, tá certo? Aí vocês vão me perguntar, professor, tinha escravidão dentro do sistema feudal? Não, pessoal, ali nós não tínhamos escravidão. Até aqui tranquilo? Então tá bom. Pessoal, excepcionalmente hoje eu não vou passar nenhuma atividade, tá? Vou encerrar com vocês por aqui, faltando 5 minutinhos, porque para dar tempo de vocês irem para a trilha do outro professor e também para dar tempo de eu organizar aqui a próxima turma, que a gente está com um probleminha, tá bom? Então, quinta-feira a gente volta nesse link que o Suede mandou para vocês hoje, combinado? Então, estou pausando a nossa gravação.